Muito se fala sobre o uso da água com sal integral e muita gente tem muita dúvida sobre esse assunto. Então, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você pode preparar a sua água com sal integral, qual é o sal que você deve comprar, quais são as medidas que você deve usar e por que você vai se beneficiar desse hábito tão maravilhoso. Bora lá? Eu confesso que eu fui ficar sabendo do uso do sal integral na água quando eu realmente comecei a me alimentar, apenas de produtos de origem animal, de carne. Antes disso, eu nunca tinha ouvido falar, ou se eu tinha ouvido falar, eu nunca tinha prestado atenção. O fato é que fazer a carnívora me levou como obrigação fazer o consumo da água com sal integral. Porque quem faz a alimentação excluindo carboidratos, como no caso da carnívora, da cetogênica, que são alimentações com baixo teor de carboidrato, é necessário sim que você reponha o sal, porque você perde muitos eletrólitos pela urina, uma vez que diminui a resistência à insulina, então a gente vai mais ao banheiro e com isso aumenta o risco da gente ter mais perda de minerais, de eletrólitos. Então, aconteceu isso comigo quando eu estava fazendo alimentação carnívora e negligenciando o uso do sal. Eu tive um episódio muito grande de cãibra e aí eu comecei, a partir desse dia, eu entendi que não era uma opção para mim, mas era uma obrigação. Mas vamos lá, antes da gente partir para o como que você vai preparar e qual é o tipo de sal que você vai usar, eu quero, para te motivar a fazer o uso da água com sal, especialmente se você, assim como eu, está fazendo uma alimentação mais reduzida em carboidrato, se você continua comendo açúcar, alimentos processados, se você não está tomando cuidado com a sua alimentação, a água com sal não vai te trazer muitos benefícios. Agora, se você sim já está cuidando do pilar básico, que é a alimentação, se você já reduziu o consumo de carboidrato, aí com certeza, certamente, o uso da água com sal vai te trazer muitos benefícios. Então, vamos lá, até tô de óculos porque eu vou ler aqui alguns depoimentos de pessoas que consumiram e os benefícios que elas tiveram com essa prática. Bom, todo mundo aqui em casa começou a usar água com sal, começaram a dormir melhor, desentupiu o nariz, menos ansiedade, melhorou a capacidade de raciocínio. Mais outro, olha, eliminei 21 quilos em 4 meses, não tenho mais várias dores e nenhuma sinusite. Estou tomando água com sal há 3 meses, estou muito bem, dormindo bem, faço academia, tomo queratina, trabalhei muito no final de semana, lixei minha casa e pintei e não fiquei acabada de dor no corpo. Graças a Deus e ao sal integral estou muito bem. Eu sempre desconfiei de falarem tanto negativamente do sal, pois sinto-me bem com o mesmo. Sal integral é sensacional. Não é à toa que se fala, o sal da vida, né? Vamos ver o que mais que eu achei assim. Aqui. Bom, depois de um mês tomando água com sal integral todos os dias, tomo mais ou menos uns 2 litros por dia, perdi medidas, não tive mais sintomas de sinusite, não tive sintomas de rinite, tinha alergia a usar corantes e não tive mais, sem contar que senti que minha pele mudou, é outra, não fica mais ressecada e está mais jovial. Muita tontura eu tinha antes, mal-estar, e depois não tenho mais nada. Sinto a pele sedosa, desinchei 2 quilos em 1 semana. Que mais? Vamos ver aqui. Com muito mais energia, muito mais disposição, 2000% de disposição. Então, esses aqui foram alguns dos depoimentos que eu colhi na internet para animar você a fazer o uso dessa prática. Para mim, o que foi que eu senti quando eu comecei a fazer o uso diariamente? Eu faço o uso ali na primeira hora do meu dia, então eu acordo, levanto, já pego a minha garrafa. A minha garrafa, ela cabe 750 ml de água, ela não cabe 1 litro, mas eu coloco 1 colher de chá de sal integral, tomo ela em jejum, tá? E aí sim, começa o dia. Vocês precisam entender que quando a gente dorme, a gente passa muito tempo sem tomar água. Então, a primeira coisa que você deve fazer na vida é tomar água assim que acordar.
independente se é com sal integral ou não. Se for com sal integral é melhor. Então, quando a gente fala de colocar o sal na água, o maior benefício que você pode dar para o seu corpo é a hidratação. Porque hidratação não é só o uso de água. A hidratação é a reposição adequada de eletrólitos. Então, é óbvio que no sal integral existem minerais, mas é óbvio que você não vai conseguir suprir a deficiência dos seus minerais com a água com sal integral apenas. Mas esses minerais presentes no sal integral vão ajudar no equilíbrio, no balanço eletrolítico do seu corpo, né, da água do seu corpo, e isso vai fazer com que as suas células fiquem mais hidratadas. Então, você vai ficar mais hidratada. Consequentemente, corpo hidratado, você vai sentir menos dor de cabeça, mais disposição, mais foco, mais energia. Foi tudo o que eu senti. Então, pela manhã, quando eu tô me sentindo com um pouquinho de sono, depois dessa primeira garrafa, eu vou lá e faço mais uma garrafa. No período da tarde, a mesma coisa. Eu sinto que me dá mais disposição, mais energia. Mas, Carol, sal não é ruim para a saúde? Não, se você fizer a água com sal refinado, aí não é bom, não. O sal refinado é aquele sal que passou por um processo de branqueamento, né? E de química. E ele vem com anti-umectante, que é uma substância que evita com que a umidade fique ali nos grãozinhos do sal. E isso não é muito saudável, não é nada saudável. Então, quando você encontrar um sal que tenha anti-umectante na composição, sal iodado refinado, ou cloreto de sódio, NaCl, mais iodeto de potássio, mais o anti-umectante, isso significa que o sal, ele passou por um processo de química, de refinamento. Então, isso não é adequado. Esse sal, a gente usa para cozinha. É o sal de cozinha e tá tudo certo, tá? O que eu estou falando para você é do sal integral. Eu trouxe essa marca aqui, que eu comprei ontem, inclusive para gravar o vídeo para vocês, porque aqui sim, ó, eu tenho nos ingredientes sal marinho, entrefino, extragranulado, iodado. Então, aqui é um sal marinho, ele é até um pouquinho mais grosso, ele não é fino, ó, ele já mostra que não foi um sal que passou por processo de branqueamento, né? Então, esse sal aqui, se você achar que ele tá grosso, você pode até triturar ele mais um pouco e acrescentar na sua água. Mas esse sal, ele é o certo para você usar. Não precisa ser dessa marca. Você pode comprar também o sal, você vai olhar nos ingredientes, sal integral, aí vai ter o sal integral mais iodato de potássio. Se vier assim, tá certo. Mesmo que não esteja escrito integral no rótulo. Porque o que é integral? É porque ele não passou por um processo de química, de refinamento, tá? Eu estava usando um sal que nem era muito adequado, que é esse aqui, ele tá até no nome Integral de Mossoró, e realmente foi muito recomendado na internet, por isso que eu comprei. Só que depois eu fiquei sabendo que esse sal mudou a composição. Então, aqui na composição dele, tá escrito assim, ó, sal, iodato de potássio, não tá sal integral, tá sal, iodato de potássio e agente anti-umectante de ferro cianeto de sódio. Então, esse sal aqui, apesar de estar escrito integral, ele foi passado por um processo de química. Então, esse aqui, com essa formulação, eu já não recomendo. Mas dizem que no passado ele era integral. Então, eu não sei o que aconteceu aqui. Sinceramente, isso aqui me deu dúvidas. Eu fiquei com dúvida por causa desse anti-umectante aqui. E aí, eu não quis comprar mais dessa marca. Eu troquei a marca. E agora, eu vou começar a usar essa marca aqui. Então, você pode comprar o sal grosso e triturar no liquidificador? Pode, né? Você pode comprar até aquelas placas, aquelas pedras de sal que você encontra em casa de sal. Você pode, não tem problema, tá? E aí, o pessoal tem muita dúvida em como preparar essa água com sal. Como que você vai preparar? Primeiro, eu trouxe a diferença aqui das 2 colheres. Embora pareça bem básico, eu acho que muita gente confunde as colheres. Então, essa colherzinha menor aqui é a colher de café, e essa maiorzinha aqui é a colher de chá. Aí, tem uma maior que essa, que é a colher de sobremesa, e tem a outra que é a colher de sopa, tá? Nós vamos usar, para referência para o seu preparo do sal, a colher de chá.
Então, você pode pegar uma colher de chá, que vai dar em torno de 5 gramas. Se ela tiver bem cheia, 5 gramas. Se ela não tiver muito cheia, 3,5 gramas. E aí, você vai misturar com 1 litro de água. Essa é a quantidade que você pode preparar o seu sal. Tem outras pessoas que usam menos, então você pode começar com a colher de café para 1 litro de água e depois aumentando para a colher de chá, tá? Por que que você faz isso? Para você se adaptar, porque no começo a gente acha estranho o sabor, principalmente quando, né, a primeira semana ali a gente não tá acostumado. Então, é mais diferente mesmo o sabor, o gosto, só que depois você vai gostar de usar a água com sal. Então, na minha experiência, o uso da água com sal tá sendo muito benéfica, principalmente na questão do vontade de comer doce. Às vezes eu sinto aquela vontade de comer doce e aí eu vou lá e tomo água com sal. Eu percebi que ajudou bastante na compulsão, naquela mania de ficar querendo alguma coisa, que às vezes tudo que o seu corpo precisa é só se hidratar. Às vezes ele nem tá querendo, né, comida. Às vezes é você que ainda não aprendeu a discernir os sinais que o seu corpo dá. Então, a água com sal, ela tá me ajudando muito a entender o meu próprio corpo e a me beneficiar da hidratação. Outra coisa que eu senti melhora também na minha pele, no meu cabelo, na pele do corpo, a pele da minha perna, ela era muito ressecada. Eu tinha que passar muito hidratante corporal, de triscar o dedo, assim, eu sentia que a pele ficava ressecada, fazia até risquinho, né? Hoje, gente, a minha pele tá muito macia. E eu vi o tanto que eu era desidratada e não sabia. Apesar de eu beber muita água, eu tava desidratada. Então, usando a água com sal, eu percebi melhora na minha capacidade cognitiva, na minha energia, na diminuição da vontade do doce. É vida, gente. Água com sal é vida. E eu fiz esse vídeo, o que me motivou a fazer esse vídeo foi a dúvida de uma nova inscrita. Ela perguntou como que preparava água com sal e tá aqui esse vídeo endereçado para você. É isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.